Olá, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma Rede de Homens, esse espaço que foi criado para o nosso crescimento, isso mesmo, precisamos crescer em diversas áreas das nossas vidas, e esse tempo ele está reservado para isso. Boa noite a você que nos visita, a você que está deixando a gente entrar no seu lar nessa noite. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Esse vai ser um tempo de Deus nas nossas vidas. E seremos, sim, desafiados e desafiados por Deus a crescermos e a continuarmos crescendo. E se você está por aqui, é porque você é um homem de hombridade, um homem que está disposto a crescer. Então se coloque de uma maneira muito ensinável, porque Deus vai falar conosco nesse tempo, Deus vai falar comigo e com você nessa noite, e com certeza cresceremos e nos tornaremos homens melhores, e a nossa volta também, né? Vai tudo se tornar melhor. Fique com a gente aí, a gente vai passar por um minuto agora de reflexão. Isso mesmo, nós vamos passar por esse tempo de reflexão e a gente volta já já com você para mais de Deus. Olá, estamos aqui de volta. Legal, né? Esse momento de reflexão, palavras que vêm de encontro ao nosso coração, palavras que vão fazer com que a gente caminhe de uma maneira melhor. Não sei se você parou, se você anotou as palavras que foram citadas aí nesse tempo de reflexão, né? Na vida é preciso aprender a levantar. Isso mesmo. Muitas vezes na vida nós temos adversidades e às vezes acontecem algumas quedas, mas nós temos que estar pronto para se levantar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Precisamos ser fortes. Essa já foi uma instrução que Deus deu a Josué, né? Ser forte e corajoso. Então, seja forte. Ser positivo, isso mesmo. Ser positivo e acreditar. Não é isso? O povo estava prestes a entrar lá na terra prometida e mandou os espias à terra, né? Naquela terra tinha muitos gigantes, mas eles entenderam que havia uma promessa de Deus e aquela terra, ela manava leite e mel. Então você precisa acreditar, Deus tem algo melhor para você. Deus é bom e dele vem bondade para nossas vidas. E a outra coisa é ser agradecido. Precisamos ser gratos a Deus. Independente do tempo, do momento que estamos atravessando, nós precisamos ser gratos a Deus, porque a gratidão, ela abre portas. A gratidão, ela nos leva a lugares melhores. Então seja grato, independente do momento que você está vivendo hoje, seja grato e seja grato a Deus. Você está com vida, você está com saúde, seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor nesse tempo e tenha esperança. Tem um ditado no mundo que às vezes as pessoas falam: ah, eu já perdi a esperança, eu não tenho mais esperança. Eu quero te dizer que a esperança, ela morreu, mas ela ressuscitou ao terceiro dia
e ela vive. E a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é o Senhor. Nós precisamos depositar nossa esperança nele. Assim, estaremos vivendo tempos melhores. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse tempo que nós estamos iniciando mais essa rede de homens. Eu vou já apresentar essa pessoa que está com a gente aqui hoje, meu amigo, meu irmão, pastor, caminhamos juntos, alguém que eu tenho uma admiração assim tremenda, conheço e falo porque caminho muito perto. Isso aqui eu posso falar porque a gente vive, as nossas famílias estão sempre juntas, a gente está sempre junto, então é alguém que eu posso falar mesmo. É uma pessoa muito admirável. Convidei ele hoje para estar com a gente aqui na Rede de Homens, e eu tenho certeza que Deus já colocou algo no coração dele que vai ajudar a mudar e a transformar a minha vida e a sua vida. Então fique bem atento aí, se você ainda não pegou o seu papel, sua caneta, pegue aí que vai sair muitas coisas, muitas palavras de vida vão jorrar do interior do meu amigo e pastor Rômulo. Ele vai estar com a gente, compartilhando esse tempo de palavra, que Deus possa te abençoar, fique bem ligadinho aí, que Deus vai falar ao seu coração através da vida dele. Pastorzão, fica à vontade, que Deus possa te usar nesse tempo, como tem usado, né, em todo o tempo aí. Você é uma referência para a gente, ama a sua vida e fica à vontade para compartilhar aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. Shalom, meu povo. E aí, tudo bem? Estamos aqui hoje na Rede de Homens, mas olha só, esse pastor ele já me quebrou todinho, tá? Tudo que estava aqui, já me deixou todo envergonhado de falar tudo isso aí, entendeu? Isso tudo que ele falou não é de mim, não. Isso tudo que ele falou é dele, entendeu? Ele é um homem nobre. Louvo a Deus por fazer parte de um projeto nobre na presença dele, na presença do pastor Havlisson e das nossas esposas, porque eu costumo dizer o seguinte, nós somos uma grande equipe. Nós completamos uns aos outros, né? E uma equipe, cada um joga numa posição, cada um tem ali a sua habilidade naquela posição. Exatamente. Não que a gente não saiba jogar na outra posição, mas tem que se destacar em uma posição. Então, cada um ali e tal, e Deus nos uniu por um propósito bem maior do que o nosso, bem maior do que nós somos, né? Bem maior do que a nossa existência. Para mim é uma honra estar aqui junto com vocês, tá? É uma honra tremenda, tremenda, tremenda estar aqui na Rede de Homens, projeto que a Convida Digital trouxe aí para o seu lar, para poder estar dando um direcionamento não só para os homens, mas para o casal em si, né? Porque direcionando o homem, com certeza vai melhorar o seu relacionamento, a esposa vai conseguir ter um entendimento melhor, né? E temos também a rede de mulheres, que não é só também para as mulheres, mas os homens também podem ver lá, vai ter dicas, vai ter um bocado de coisa aí que você vai conseguir começar a entender melhor a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada. Então não perca nenhuma da nossa programação. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre um tema muito bom, um tema que chama bastante atenção, mas às vezes é um pouco confundido ao ser estudado, ou até mesmo quando a pessoa não conhece, ela confunde um pouco esse tema, né? Nós vamos estar falando sobre hombridade hoje. Primeiro que na língua portuguesa essa palavra hombridade ela já tem dois significados. A hombridade com H e a hombridade com O, né? E assimilando aí, né? Hombridade com H. Exatamente, é o que você falou, é a hombridade de homem. Hombridade com H é a hombridade de homem. Hombridade sem H não é hombridade de homem. Aí já quer falar sobre esse negócio que a gente carrega aqui antes do pescoço, que é o ombro,
é aquele negócio de ombreira que normalmente tem num blazer, normalmente tem em roupa feminina. Acho que isso agora é meio brega, né? Mas já utilizou bastante. Didi Mocó, que eu diga, né? Que ele só vivia com aqueles negócios, aquelas ombreiras, zona grandona assim. Então, a hombridade sem H, ela significa isso aí. Ombreira, hombridade de ombreira, né? Tem uma turma aí que não assistiu os Trapalhões, não, né? Não. A gente falou sexta-feira sobre, na RJ aqui, né? O senhor participou disso aí, e a gente falou sobre a geração raiz e a geração Nutella, né? Então, a geração Nutella, infelizmente, não pegou essa parte boa da geração raiz, que foi os Trapalhões. E graças a Deus que hoje eu consegui pegar isso aí, né? Porque foi muito bom, muito legal. Mas hoje eu acho que se existisse, infelizmente, também eu não ia ver mais não. Porque você lembra qual horário que passava e qual era o dia? Logo no iniciozinho, quando era o programa normal, era no lugar do Faustão, era domingo, 19 horas. E eu tenho um compromisso muito importante nesse dia que eu não posso parar para poder ver, mas de jeito nenhum, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui, vamos falar sobre a questão da hombridade. E a gente vai falar do seguinte: resgatando a hombridade, conhecendo a hombridade. Para você que já conhece a hombridade, sabe o que é a hombridade, vamos resgatar isso aí. Para você que ainda não conhece o que é a hombridade, vamos conhecer o que é a hombridade, tá? Primeiro eu quero trazer um entendimento aqui, pastor, o que significa a hombridade a partir do dicionário, para a gente começar a entender o que é a palavra. Eu já falei que é uma palavra de 2 sentidos, né? Ela traduz de 2 formas, sem H e com H. E ela, quando traduzida com H, ela é um substantivo feminino, porque hombridade, a hombridade, não o hombridade, né? E o que significa essa palavra que vem do substantivo feminino? É um substantivo feminino, né? É um substantivo feminino. É exatamente voltado para o homem. Aparência máscula e viril, tá? Dá ar de masculinidade, que se comporta de maneira íntegra e com dignidade, honradez, que demonstra coragem, bravura, destemor, valentia, aquele que ultrapassa as dificuldades com hombridade e a tentativa de se equiparar a alguém superior, ou seja, um cara que luta, um cara que tem garra. Significa também nobreza de alma, altivez. Isso é segundo o nosso dicionário, tá? Segundo o nosso dicionário, ele diz isso aí. E o que diz para a gente aplicar isso na nossa vida? O que isso vai nos ajudar ao nosso comportamento, ao nosso caráter, às nossas atitudes, né? Eu quero ler um texto aqui para a gente poder embasar toda essa reflexão aqui. Convido você a pegar a sua Bíblia aí, está abrindo, a minha já está anotada aqui no celular, né? Porque um microfone na mão, uma Bíblia na outra, e eu não tenho essa habilidade ainda que você tem, né? Eu vou conseguir essa habilidade aí, mas eu ainda não tenho essa habilidade toda, não. Vamos lá, está em 1 Coríntios, 1 Coríntios 13, versículo 11, a gente vai estar projetando aí para você, aí já está para você aí. Diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, depois que passei a ser homem, larguei todas as coisas de menino para trás. Não penso mais como menino, não tenho atitude de menino, não é verdade? E a questão da masculinidade, né? As pessoas elas confundem muito a hombridade, menino, macho, homem. Lógico que isso tem toda uma ligação, mas a hombridade ela não está ligada somente ao cabra ser macho, não. A hombridade está ligada muito mais a atitudes, comportamentos do que
propriamente, diretamente a masculinidade, o cabra ser macho. Lógico que é princípio. Isso tem que estar... não, é princípio. Se não for, não tem como ter hombridade. Mas não é só isso. Está mais ligado a uma questão de caráter, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Se a gente caminhar um pouquinho ainda, a Bíblia nos ensina o seguinte, que a mulher, ela deve ser o quê? Submissa ao homem, não é isso? Porque ela foi feita do homem, ela foi feita a ajudadora, a auxiliadora do homem, tá? E isso aí tem esse conceito, tem muitos homens que se prevalece desse conceito que a mulher, ela tem que ser submissa ao homem e que ela deve obediência ao homem, e o homem ele quer fazer o que bem entende. O homem acha que ele é o cara livre e que ele não deve obediência a ninguém. Mas o seguinte, para você conquistar alguma coisa, tem uma frase que eu aprendi, eu apliquei na minha vida, inclusive até uma vez conversando com o pastor Havlisson, e ele falou isso para mim, e eu tomei para a minha vida, e sempre que eu posso, eu falo essa frase, e eu sempre aconselho as pessoas que vêm conversar comigo, e é o seguinte, essa frase é o seguinte: nunca exija de ninguém aquilo que você ainda não deu. Entendeu? Então, se você quer uma submissão, você precisa ter uma submissão. Você não pode cobrar nada. Eu não posso chegar aqui e falar assim, poxa, apesar de estar na época da pandemia, tá? Mas vamos pensar antes ou pós a pandemia. Pô, o pastor Marcos hoje não me deu um abraço. Poxa, o pastor Marcos hoje não me deu um aperto de mão, mas eu fui te dar um aperto de mão. Então, como que eu posso cobrar você se eu não fui te dar? Então, nós não temos o direito de cobrar aquilo que eu ainda não dei. Se eu quero amor, eu tenho que dar amor. Se eu quero carinho, eu tenho que dar carinho. E assim, sucessivamente, com todas as coisas que a gente aplica em nossa vida, né? Perfeito. Isso aí é muito forte, hein? Já vai pegando aí, já vai anotando aí, que já fica como ensinamento para você. Não podemos dar aquilo que a gente não tem. Exatamente. E a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia nos ensina que a mulher deve ser submissa ao homem diante de Deus, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher provém do homem, tá? Isso aí também está em 1 Coríntios 11, 8, mas não é só para a gente citar aqui, mas o nosso texto base continua sendo lá 1 Coríntios 13, 11. No entanto, pastor, juntando essa hierarquia aí, onde a mulher deve ser submissa ao homem e o homem acha que não deve ser submisso à mulher, ele está errado. Ele também deve ser submisso à mulher, porque foi feita uma aliança, e numa aliança há uma cumplicidade, numa aliança há trocas de princípios e valores, não é verdade? Então, há responsabilidades que são atribuídas ao homem, mas há responsabilidades que são atribuídas às mulheres. Então, quando o homem ele acha que ele tem que mandar, que ele tem que ser o mandão, que ele é que decide tudo e que tudo é... Cara, isso não é uma autoridade, isso é um autoritarismo. E o autoritarismo, ele não está dentro... A autoridade está ligado à hombridade. Agora, o autoritarismo não está ligado à hombridade, né? Então, na época que eu fiz Casados para Sempre, ministrei e fiz Casados para Sempre, tinha uma ministração lá que falava que o homem, ele é o cabeça do lar, mas tem muito homem que está sendo cabeçudo, e não está sendo, ele quer ser tão cabeça, que ele acaba sendo cabeçudo, e não o cabeça do lar, não é isso? Então, ó, fica ligado aí, não queira ser o cabeçudo não, o bambambam não, aquele cabeção não. Basta ser seu cabeça. A gente tem, às vezes, hábito da gente querer melhorar muitas coisas, que a gente vamos dar um jeitinho, vamos melhorar esse negócio aqui, né? E aquilo que Deus te chamou para ser, não tenta melhorar, não. Não tenta melhorar que o negócio vai estragar. Seja aquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para ser o quê? Cabeça do seu lar? Seja cabeça, não seja o cabeção, não. Não queira ser acima daquilo, não. Porque a gente não tem habilidade para ser aquilo que mais do que fomos chamados para ser, não, né?
E a gente tem visto, quando você me convidou para poder vir aqui para trazer essa palavra e tal, isso me chamou muita atenção, principalmente ligado à última roda jovem que eu tive na semana retrasada, se eu não me engano, ou há 2 semanas atrás, é que a gente falou sobre a geração Nutella e a geração raiz, né? E muito se cobra dessa geração Nutella. Ah, porque a geração Nutella é assim, porque a geração raiz que era top e que a geração é assim e tal. Mas o que acontece? Existem 2 fatos dentro da hombridade que acaba indo para tomando outro caminho, outra tendência, do seguinte: o homem, ele precisa ser a referência do seu lar. Porque o homem lá, quando Deus criou o homem lá em Gênesis, ele deu autoridade para poder dominar todos os seres. E nós fomos chamados para quê? Quando Deus colocou o Adão no jardim, lá no Éden, o que ele fez? Deu autoridade para ele tomar conta de tudo. Deu governo a ele, para ele poder tomar conta de tudo. Então, ele nos deu essa autoridade de tomar conta de tudo, né? E quando alguém toma conta de tudo, ele é o quê? Ele é referência. Ele é referência, não é verdade? Então, sendo essa referência, está tendo alguns desequilíbrios, está faltando equilíbrio dentro da masculinidade, que ela não está tendo um equilíbrio, então ela está indo muito para um lado ou muito para o outro. E todas essas duas, quando a gente fala da falta de hombridade, né, que a gente vai falar que assim, tem famílias que hoje o homem não consegue ser referência de homem, porque é aquele cara, vamos chamar de cafajeste, aquele homem que o cara é aquele machista, né? Que só a palavra dele serve, só o que ele faz é bom, que usa aquele ditado, bota embaixo do braço como uma lei de faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. O que eu mando você fazer presta, agora o que eu faço não serve para você fazer. E isso acaba tendo uma referência ruim do homem que não presta. E, por outro lado, a gente tem uma segunda postura do homem fraco. O que é o homem fraco? Não é o homem que não tem a sua masculinidade aflorada, não é uma questão de ir para o lado de feminismo. Não, não é isso. Não vamos abordar esse ponto aqui. Vai para um lado de quê? Vai para um lado aonde o homem cai lá no versículo que nós lemos aqui de 1 Coríntios 13:11, que ele passa pela geração, e ele era menino, ele passa a ser adolescente, ele passa a ser jovem e é homem, mas só que o pensamento continua sendo de menino. Ele não tem voz ativa, ele não é referência, então ele é conhecido como um homem fraco, um homem que não tem palavra, um homem que não tem atitude. Então, essa geração que tanto tem sido chamada de Nutella, tem sido rotulada como Nutella, né? Porque Nutella é um rótulo. E por isso que essa geração é chamada de geração Nutella, é porque tem um rótulo. A essência que está ali dentro se perdeu e é conhecida como outra coisa, com um rótulo ali. O que tem ali dentro daquele pote é um creme de avelã, mas não é conhecido como creme de avelã, é conhecido como Nutella. Entendeu? E com isso, essa geração, muitas famílias, alguns pais se desenvolveram esse comportamento cafajeste, esse comportamento onde não é referência, onde maltrata os filhos, onde maltrata as esposas, onde maltrata pai e mãe, ou seja, a honra é zero, a honra está lá embaixo, parece que o sujeito ele caminha sozinho, parece que não tem ninguém do lado dele, junto com ele, né? E o segundo ponto são homens aonde não tem voz ativa e para haver o equilíbrio da família, a esposa, a mulher, ela toma a frente. Então tem uma inversão
de valores, uma inversão de papéis, aonde a mãe tem a voz ativa, aonde a mãe é que vai definir se vai deixar, se não vai deixar, aonde a mãe é que vai coordenar tudo e o pai está apenas ali como uma figura do sexo masculino. Exatamente. Tem todas as atitudes passivas, não resolve nada, não tem voz ativa nem em casa, nem no casamento. Mas só que assim, saiu de casa, ele é o cara. Saiu de casa, ele é o cara. Entendeu? Então, isso é uma falta de hombridade. É por isso que a gente veio com esse tema de resgatando a hombridade. A questão da responsabilidade do homem, né? Que muitas vezes não cumpre esse papel dentro de casa. Na nossa última rede de homens, eu falava que só tem Jezabel onde existe um Acabe. Jezabel, ela se prontificou a liderar uma coisa por uma omissão de Acabe, né? Existia o rei ali, existia a figura do homem ali, mas omisso. E muitas vezes esses homens que não cumprem esses papéis dentro de casa, que já são delegados a ele, não é que a mulher não possa falar alguma coisa, dar uma instrução, não é isso. Mas é a questão que você falou da inversão do papel, né? E quando esse papel se inverte, toda uma família, toda uma sociedade, toda a igreja, muitas vezes sofre, porque eu entendo que tudo começa dentro de casa. Quando eu tenho uma família forte, quando eu tenho homens fortes, homens bem resolvidos, eu tenho uma família forte, eu tenho uma sociedade forte e eu tenho uma igreja forte. Então, são etapas que vão se acontecendo e a gente precisa entender bem essa questão dos papéis dentro de casa, porque hoje isso está muito invertido. A gente lidar aí fazendo gabinetes, instruindo, aconselhando pessoas, e a gente vê que um dos maiores problemas é esse: o papel do homem e o papel da mulher. E já fica aqui um tema, né, para a gente poder estar abordando aí nas próximas redes de homem: o papel do homem e o papel da mulher. Não é isso? Exatamente, isso aí. Essa inversão de princípios e valores, essa inversão de papéis dentro do casamento, você abordou um tema que é muito, muito, muito problemático, que a gente tem um trabalho imenso, né, na rede de famílias, exatamente por isso, por não entender. Não é que às vezes um quer ser melhor do que o outro, na maioria das vezes não é isso, mas é exatamente pela omissão de um, não pode ficar sem fazer. O que acontece? O outro tem que fazer. Então, vamos lá, Bíblia, vamos ver comportamento, vamos estudar, vamos ter aconselhamento, vamos ver comportamentos aí dos vovôs, das vovós, que ajuda demais, e vamos resgatar esses princípios e valores da família, né? Princípios e valores de família, onde a família assenta-se na mesa, pelo menos para uma refeição diária, aonde o pai tem a voz ativa dentro de casa. E então, homens, não seja passivo, não é porque você trabalha o dia inteiro, não é porque você está fora o tempo todo, que você não pode e não deve participar da educação dos seus filhos. Você precisa, você deve participar, porque você é a referência da sua família. Você é o esteio forte da sua família, tá? Não deixe que substitua esse esteio forte. Você é o esteio forte da sua família. Então, pastor, a gente caminhando um pouquinho para frente aqui, falando sobre essas duas características, né, do homem, aonde é considerado como não presta, né? Um homem que não tem pudor, não tem respeito pelo próximo, não existe honra e nem sente peso na consciência sobre as suas ações. Tudo para ele é normal, tudo para ele não tem nada a ver, e isso aí é porque eu sou homem, e eu sou homem, eu posso fazer isso mesmo, e isso aí está no meu DNA. Conversa fiada, não é por aí não. E a postura do homem sem voz ativa, a postura do homem fraco, eu classifiquei aqui como um homem fraco, né? É um homem inseguro, um homem sem confiança,
tímido, entendeu? É tímido em suas atitudes, no geral, né? Quando eu digo tímido, não é tímido de falar, mas uma timidez isso aí, nas suas atitudes familiar dentro da sua casa, entendeu? Porque não é uma classificação de dificuldade, de relacionamento, de timidez, isso não está ligado à hombridade, mas sim a gente está falando da hombridade ali a partir da nossa família, do relacionamento. Às vezes é tímido com a esposa ao resolver um problema, ao conversar, a ter a verdadeira DR, né? Então, isso não pode existir, porque o relacionamento ele precisa ser forte com o diálogo. Então, não podemos deixar de ter esse diálogo de forma alguma. Então, precisamos aí, quem não tem esse diálogo, precisa ter esse diálogo aí para poder estar cada vez mais forte aí na sua postura da hombridade, né? Homens que não possuem um senso de liderança sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que estão debaixo da sua cobertura, da sua família, né? Não são submissos, né? Ou até mesmo são sem atitudes por falta de experiência, onde eu falo dessa geração que, por falta da referência masculina, até mesmo que a gente viu aí uma época com um índice muito alto de divórcio, aonde, na maioria das vezes, os filhos sendo criados somente pela mãe. Então, começa a ter aquela falta da referência masculina e começa a ter uma referência da mãe. Então, a referência da mãe nas atitudes é uma referência feminina, um jeito feminino de pensar. Não é que esteja errado, mas é um jeito feminino, um jeito protetor, um jeito diferente de atitudes aonde o homem vai ter. Lá em casa mesmo, minha esposa fica falando, porque quando eu estou em casa e as crianças estão aqui, não é uma questão de falta de obediência, mas é uma questão assim, obedece, mas não na mesma hora, é daqui a pouquinho, é daqui a pouco, faz isso, fulano, vem cá, e vem cá, aí, não, já vou, peraí, só um pouquinho, aí, ó, quando tá aqui, quer ver um negócio assim? Vai tomar banho, a mãe fala uma vez, fala duas, fala três. Eu pensei que fosse só lá em casa. Nada, isso. Só muda de interesse, mas da família é assim. E aí, amor, quando você tá em casa, manda tomar banho. Ei, vai tomar banho. Tô indo, pai. Ela fala, aí, tá vendo? Chegou o voz de trovão. Mas é a diferença. Já deu a direção. Mas tá ligado a isso? Isso. É a questão, um dos problemas que a gente tem na sociedade hoje é essa falta de paternidade. Né, isso aí. É a falta da paternidade realmente, e a paternidade ela tá ligada realmente à figura masculina, Isso. né? Então há todo um estudo psicológico dizendo pela questão do timbre de voz, né? Toda essa questão, por mais que seja aquela mãe fitness bombadona, né? Que tem umas mães fitness bombadona que... E aí, tudo bem? Aí fica meio... Mas mesmo assim, ainda não é a voz que tem um timbre de soar naquela questão onde os neurônios já pensam assim, opa, tem que obedecer. Isso aí, aquela voz do pai que fala o nome completo, né? De cima e embaixo, deu ruim. A mãe pode falar o nome de cima e embaixo, você vai falar assim, ih, rapaz, vai dar ruim. Agora, se o pai falar, você vai assim, deu ruim. Não vai dar ruim, não, já deu ruim, né? E eu trouxe aqui algumas características de valores para um homem seguir, né? Não vou dizer que precisa ser assim, mas é um conselho para que os homens venham a adquirir, venham a fazer uma autoanálise e ver o que está. Esposas, por favor, não usem isso a seu favor de cobrar, de olhar agora para ele e falar assim, viu? Falo para você, não sei o quê. Não, seja sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa, tá? E você, um homem, tá? Da hombridade com H, você vai tomar a atitude correta e vai começar agora a analisar e vai falar assim, rapaz,
realmente, eu vou começar a fazer isso aí, ou eu estou exagerando demais nisso aí, vou dar uma dosada nesse negócio aí que está pegando mal para mim, não é verdade? Então, ó, quais são as características de um homem para poder resgatar a sua hombridade? Primeiro ponto, foi aquilo que eu falei, masculinidade. Precisa ser macho. Aí a gente vai falar de um negócio aqui agora de macho. O cara precisa ser macho, papo de homem, papo reto. Macho man mesmo, entendeu? O cara precisa ser macho. Primeira coisa é ser macho, tá? Um macho com a postura inabalável, focado, que tenha objetivo e que expresse uma virilidade. Primeiro ponto é masculinidade, tá? Porque quando você tem pensamentos de menino, comportamento de menino, você tem uma masculinidade do sexo masculino, tá? Mas você ainda não está exercendo a verdadeira masculinidade, postura de liderança, postura de homem, tá? Postura daquele que foi chamado para liderar, né? Uma segunda aqui, maturidade, que vem de que deixou de ser menino e passa a ser homem. Então, todas as coisas de menino fica para trás. Maturidade, postura de quem quer ter consciência, de quem quer ter evolução. Sempre pensam que eu preciso melhorar, eu vou melhorar. Então, sempre que você tiver aí precisando melhorar alguma coisa, tal, melhore o que? A sua maturidade, tenha sempre maturidade. Por quê? A maturidade, todo problema que você vai resolver, você já passou por um problema e daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, então você passa por outro problema, ou daqui a 1 dia, 2 dias. Fui otimista, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, você passa por um problema, né? É isso aí. Então, cada problema você vai criar uma maturidade, você vai criar uma casca, mas não para poder ser ruim, para poder te blindar. Não, para você ter habilidade para resolver de uma forma diferente. Entendeu? Então, a maturidade é super importante nesse processo aí de transformar meninos em homem. Trazer da meninice para a hombridade, tá? Segundo, a conduta de honra, uma conduta virtuosa, um bom conceito junto à sociedade, uma grandeza, uma dignidade. A honra é princípio básico de um cristão, né? Deveria ser um princípio, deve ser um princípio básico, exatamente, de qualquer homem, mas só que devido toda a sociedade estar nessa mutação, né? Não posso falar um caos que eu vou pegar pesado demais, mas em toda essa mutação que está existindo, aquele que honra é aquele que, é igual a história aquela passagem onde fala do bom samaritano. Ele não fez mais do que a obrigação de qualquer um que passasse por ali para ajudar ele. Só que o servo deixou para trás, o levita deixou para trás, e o samaritano fez o que deveria fazer. Só que ele foi classificado como o bom samaritano. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que achou a carteira de uma senhora e tinha R$1.000 e poucos. E ela foi para o RJ e postou lá que achou uma carteira que tinha R$1.000 e poucos. Aí falou com a identidade fulano de tal, dentro e tal. A mídia, meu Deus, tal. Só que isso é princípio. A pessoa tem um valor. Como se aquilo ali fosse uma coisa fora do normal, né? Exatamente. Mas aquilo ali acho que é o mínimo que pode se fazer. Exatamente. Isso aí quando eu pago uma conta em dia, esse cara paga bem. Não, eu não estou fazendo mais nada que minha obrigação. Não é isso? Aí eu me coloco num patamar onde isso aí sobressai em meio a uma sociedade. E eu penso nisso porque a sociedade está carente de valores, né? E essa questão da hombridade é um conjunto de valores éticos e morais, né? Exatamente. Eu até anotei uma frase aqui, pastor, que eu queria falar aqui a respeito. Quanto mais o mundo te pressionar, mais você precisa demonstrar quem você é. Uau. Né?
Então é essa questão da gente também estar se voltando a Deus. Porque algo nesse caminho foi perdido em Deus também. Nós perdemos o temor, nós perdemos o amor, a paixão por Deus. Eu acho que a gente precisa se resolver em Deus. Porque quando eu me resolvo em Deus, as outras coisas são mais fáceis de resolver, né? Um homem que não trai a sua esposa. Antes eu tenho que pensar que se eu trair minha esposa, eu estou traindo meu próprio Deus. Exatamente. Então são coisas que foram se perdendo, então a gente precisa voltar ao curso do negócio, lá no início, né? E parar de dar desculpa, né? Ah, eu peco, mas Adão pecou. Adão é problema dele lá já. Ele que se resolva lá. A gente precisa estar resolvido aqui com isso, essa questão, e voltar a praticar os princípios. Não é isso? Exatamente. A gente não pode usar do erro do De um outro para para poder justificar. justificar aquilo que a gente quer fazer, né? Então, dando uma pincelada aqui, ó, além de honra, a gente tem força, a gente tem lealdade, a gente tem um senso de justiça, respeito, a honestidade. Quanto essa geração, quanto a nossa nação, nosso mundo tem essa carência de honestidade, né? Quanto mais tempo passa, parece que é algo que está em extinção a honestidade, né? Aí temos ainda aqui a confiabilidade, temos aqui o senso de coletividade, né? Promover a união entre as pessoas, temos a independência, você não pode ficar dependente sempre de uma coisa, você não pode ficar dependente, aí a gente vai para outro versículo, a gente vai para outro lado, que você precisa deixar pai e mãe e construir uma família, e tem muitos que ainda continuam, você ter uma ligação é diferente da questão de você ser dependente, mas hoje a gente vê aí muita gente dependente, mas não é dependente só de, às vezes, ter uma ajuda, não, mas é dependente financeiramente, é dependente de resolver, que não consegue resolver os problemas sozinho e que vai reclamar para alguém, que seja pai, que seja mãe, que seja colega, porque a figura do pai e mãe tem se distanciado um pouco dos relacionamentos mais jovens, mas aí está entrando o pitaco, a opinião do colega, entendeu? Do amigo e da amiga. Ah, o que você acha? Ele agiu assim comigo, ela agiu assim comigo. Você acha o quê, cara? Que isso aí pode fazer alguma coisa? Como é que você ia agir com uma parada dessa? Se fosse tua namorada, se fosse tua mulher, como é que você ia fazer? Meu irmão, ei, deixa eu falar para você. Temos o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Dobra o joelhinho, vai lá no secreto, fala com ele, que eu tenho certeza que o conselho certo, reto, é ele que vai te dar. Nenhuma outra pessoa vai conseguir te dar, a não ser a pessoa que caminha com você e que está embasado na palavra, o seu líder, o seu pastor, tá? Esse sim, você pode confiar. Mas essa questão só da amizade, que, vamos falar assim, questão de experiência, né? Aquele que está na mesma experiência de você, fica um pouquinho complicado de você estar fazendo isso aí. O respeito, né? Que eu já falei aqui, coletividade, independência, nobreza. Falei, você falou começando chamando de nobre, eu rebati a bola para ele lá, foi igual aquele debate de político, né? Você teve a palavra, eu fiz a réplica, a tréplica, né? E ficamos nessa parada aí. Mas isso é legal, isso é gostoso, você ter o reconhecimento, você reconhecer a nobreza na pessoa, você se sentir aonde você caminha com pessoas que você pode ter referência, entendeu? Porque se você tem ela como referência, você vai se tornar uma referência para alguém. Então, referência gera referência, entendeu? Assim como se a gente for classificar outras coisas de ruim, vai gerar coisas ruins, as boas vão gerar coisas boas também, né? Precisamos de quê? Autenticidade, que é caráter. Uma pessoa legítima, uma pessoa verdadeira, uma pessoa íntegra, incorruptível, aonde os seus atos e atitudes são
irrepreensíveis, a chegar a ponto de falar assim: ei, mas o pastor Marcos é assim, assim, assado. Assim, meu amigo, fala o seguinte: caminho com ele, tá? E você fica para lá com a sua opinião, mas eu tenho a certeza, porque eu caminho com ele todos os dias. Isso é uma questão de caráter, isso é uma questão de lealdade, uma questão de fidelidade, né? Porque não me deixo que opiniões contrárias daqueles que... Porque o homem ele não pode ser medido por uma atitude. O homem não pode ser medido só por uma atitude momentânea, porque a nossa vida não é um momento, a nossa vida é uma caminhada. E durante essa caminhada existem as pedras, existem os buracos, existem os altos montes, né? Existem os dias bons e os dias maus. Então você não pode ser medido apenas por um momento, mas sim por uma caminhada. E a régua de medida eu não tenho. Eu não tenho. Essa régua de medida eu não tenho, né? Então, para mim poder fechar um entendimento que eu trouxe aqui, eu anotei o seguinte: esses valores aí, esses princípios, nós homens devemos nos preocupar em trabalhar isso diariamente e jamais deixar pender para o lado da maldade, através de atos que denigrem a nossa imagem. Porque o verdadeiro homem, ele caminha dia após dia, buscando uma excelência, buscando algo maior, porque quando define a hombridade diz o seguinte, que o homem tem sempre a hombridade, ela te traz a tentativa de se equiparar a alguém superior, ela te traz uma nobreza de alma, ela te traz uma altivez. Então, esse é o direcionamento que Deus me deu para me poder estar trazendo isso aqui para você que não conhece ou não conhecia a hombridade. A gente falou um pouquinho sobre a hombridade aqui hoje, me sinto honrado em poder trazer essa palavra aqui, ser canal de Deus para vocês aqui, ser boca de Deus para vocês aqui, tá? Que essa palavra você não seja o ponto final dessa palavra, que você também seja canal, assim como nós estamos sendo para você, para abençoar a sua vida, que você utilize desse vídeo, que você utilize desse ensinamento, você que anotou, você que ouviu isso aí, não deixe parar em você, não. Coloque isso adiante. Nós sempre temos alguém para aconselhar, nós sempre temos alguém que nós possamos abençoar. E abençoar é isso. As pessoas às vezes pensam que abençoar é só você ter o ato monetário, o ato de monetário ou de objeto, que você tem que dar alguma coisa que seja sólida ao ponto de palpar, mas não é. O abençoar é isso, é você compartilhar aquilo que foi edificante para a sua vida, você compartilhar com o próximo, que faz parte da hombridade, pensar em coletividade, tá? É você honrar, é você ter a questão da empatia com o próximo, entendeu? Amém? Eu agradeço ao pastor Marcos, agradeço a toda a nossa equipe da Convida Digital, ao pastor Havlisson, né? E a gente está aqui buscando não só a parte técnica, mas também toda a parte de ouvir a Deus. Temos trabalhado, temos nos desdobrado, mas uma palavra Deus me deu, que vai valer a pena. Aliás, já tem valido a pena, porque os testemunhos estão chegando, pessoas tendo uma nova vida com Cristo, pessoas tendo um novo encontro com Cristo, pessoas se reconciliando com Cristo, pessoas falando já que eu não vejo a hora de voltar tudo isso aí, de acabar esse isolamento social, que eu vou voltar para a igreja, eu quero estar lá no templo físico e eu vou estar junto.
No último domingo que a gente teve o culto, a gente teve testemunhos assim, e pessoas procuram no WhatsApp, e pessoas que estavam afastadas da igreja e que já não semeavam mais, me passaram mensagem: ó, deixei minha semente lá, já plantei minha semente, e eu quero voltar, estamos juntos, tal. Então, já tem valido a pena, tá? E que toda a honra e toda a glória seja entregue, revertida ao nosso Senhor, porque se não for por Ele e para Ele, eu não estaria aqui. Amém. Muito bom esse tempo, desse esclarecimento, essa palavra que o pastor Rômulo compartilhou conosco aqui, esses aconselhamentos, né? É interessante essa questão desses resgates, dos princípios e valores, né, pastor? Que estão tão escassos em meio à nossa sociedade. E a gente vai estar falando muito sobre esses temas aqui, de princípios e valores que tem que ser resgatado. E nós vimos hoje que a hombridade é um desses conjuntos de princípios e valores éticos e morais que eu preciso exercer, que você precisa exercer como homem, como influenciador que somos. Nós precisamos destilar hombridade por onde quer que a gente venha passar. Não é isso? Pastor, Porque só fazendo aqui, desculpa te cortar, mas assim, trazendo um entendimento, porque hoje a gente tem vivido um meio profissional muito escasso, vamos dizer assim, né? E aonde a questão da figura feminina, ela está tendo muito mais oportunidade do que a figura masculina para trabalhar, né? Então, às vezes eu já tive pessoas que já vieram falar comigo essa questão da mulher trabalhar, dela estar dentro de casa, dela estar trabalhando e tal. Isso não tira a hombridade do homem, porque o homem ele é uma referência do seu lar nas atitudes, nos comportamentos e nas decisões. Lógico que existe algo ligado à provisão, né? Mas tem que ser algo momentâneo, tem que ser algo a qual vamos passar por um momento e não estagnar naquele momento, né? Isso tem que ser algo momentâneo. Mas eu não tenho conseguido ser o provedor do meu lar hoje, então eu não tenho esse princípio da hombridade porque eu não sou o provedor. Não, não, não. Não é bem por aí. A hombridade está ligada a atitudes, está ligada a comportamento, a caráter, a princípios e valores, tá? Porque a questão da provisão do lar, sim, isso foi destinado ao homem para poder prover para dentro do seu lar, mas não só prover o alimento, mas momentaneamente pode ser que a esposa esteja com o trabalho e ele não esteja. Isso vai ser algo momentâneo, mas a provisão de direcionamento, a provisão de proteção, tudo isso a hombridade vai trazer para dentro de casa. Então, não ache que eu não estou sendo provedor do meu lar momentaneamente, que eu não tenho o direcionamento, que eu não sou o líder, eu não sou o cabeça do meu lar. Não, não é. Você é o cabeça do seu lar, porque não está ligado somente a isso, está ligado a princípios e valores. É isso aí mesmo, né, pastor? Então a gente precisa andar nessa pegada e caminhar por esse trilho de princípios e valores, porque isso aí que vai nos levar a ser alguém melhor, levar a nossa casa a ser melhor, levar a sociedade em si a ser melhor, porque quando nós nos pegamos a essa questão de valores materiais, isso aí cria-se uma falsa identidade, aonde eu penso que para mim ser homem, eu preciso ter o carro da moda. Para mim ser homem, eu tenho que pegar a gostosona do momento. Para mim ser homem, eu tenho que ganhar mais do que todos, mentir, roubar, fazer o que tiver que fazer, né? Para poder passar por cima de alguém, para me conquistar algo melhor. E isso não é hombridade, isso não é ser homem.
Ser homem está diretamente ligado a princípios, a valores e a caráter. Então, a gente precisa ter isso muito bem entendido. Então, queridos, eu louvo a Deus por esse tempo que vivemos aqui, por esse tempo de aconselhamento que nós passamos aqui, que Deus possa ter falado ao seu coração nesse tempo, que você possa ter se esclarecido um pouco mais a respeito dessa questão de valor, de princípio, de hombridade, de ser homem de verdade, que isso não está ligado a um órgão sexual masculino, muito mais do que isso. Então, que você possa ter refletido e continue refletindo sobre isso. Quero agradecer a você que ficou conosco aqui todo esse tempo, né? Ficou aqui com a gente. Você que estiver aí no chat, aí, tiver alguma dúvida, entre em contato direto conosco através do nosso telefone, o telefone da igreja que aparece sempre aí na tela para você. A gente vai estar colocando aí novamente isso. Se você quiser falar conosco, entra lá, passa a sua mensagem, a gente vai estar diretamente respondendo a sua dúvida, te esclarecendo melhor, se algo ainda não ficou esclarecido, e chamar você a se inscrever lá no nosso canal da Comunidade Evangélica Vida. Aí a gente está lá no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, receba nossas notificações. E se você gostou desse tempo que passamos aqui, vai lá, deixa um joinha lá, deixa o seu like. Lá eu sempre quis falar isso, deixa o seu like. Então, deixa lá o seu like para a gente. A gente quer trazer cada vez mais conteúdos esclarecedores, conteúdos que vão te ajudar a fortalecer você como homem, fortalecer a sua casa, a sua família, fortalecer a você como homem que vive em meio a uma sociedade e também você como homem que vive na igreja. Amém? Então que Deus possa estar te abençoando de uma maneira rica e grandiosa nesse tempo aí. Que Deus te abençoe. Pastor, obrigado por esse tempo, por esses conselhos de Deus que veio da sua vida. E pode dar aí boa noite aos nossos telespectadores e fazer as suas considerações finais. Que isso, toda a honra, toda a glória do Senhor. E me sinto também honrado de ter tido essa oportunidade aqui de trazer uma palavra para os homens que estão assistindo, para as famílias que estão assistindo aí. E falar para você que sempre que quiser, sempre que o Senhor falar, eu estou à disposição. O Senhor gritou, eu estou falando, me achou, eis-me aqui. Falei um dia e não posso voltar atrás, porque essa é a palavra de Deus e isso faz parte da hombridade. É ter uma palavra só, é ter o caráter forjado por Cristo, né? E cuidar em fazer a grande comissão e levar o ídolo do Senhor por onde quer que esteja, por onde quer que passe. Quero dar boa noite aí ao pessoal. Muito obrigado por nos receber aí mais uma vez na sua casa. Muito obrigado por estar conosco aqui, por estar aprendendo, dando essa oportunidade para nós direcionarmos vocês através da palavra de Deus, tá? E um beijo no coração de vocês, beleza? E sempre que precisar, estamos aqui na Convida Digital. O nosso telefone já apareceu aí para você. Você que quer pedir oração, você que quer compartilhar testemunho, não deixe de dar esse feedback para a gente, não. Fala com a gente aí, tá bom? Um beijão para vocês. Fique com Deus. Amo vocês, hein? Amém. Querido, vou deixar para a sua meditação aí da semana, Salmos capítulo 15, anota aí, Salmos capítulo 15, para a sua meditação da semana. Te aguardo aqui na próxima segunda-feira, às 19h30, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Deus te abençoe, fique em paz. Vista
você me diz. Os pensamentos não me dominam, mas escolhi confiar e em teus braços descansar. Por tua misericórdia é que eu não sou consumido. Grande é tua fidelidade, teu amor não tem fim. Vou me lembrar de tudo que já fez por mim. Não me abalarei com as tribulações, mas eu descansarei em meio às aflições. Contigo a minha dor se torna esperança. Eu posso confiar, pois tu tens sido bom em todo tempo bom. Gerei meus pensamentos, verdadeira paz e segurança. Eu confio em ti. Eu espero por ti. Não me guio por vista, mas pelo que você me diz. Meus pensamentos não me dominam, pois escolhi confiar e em teus braços descansar. Por tua misericórdia é que eu não sou consumido. Grande é tua fidelidade,